Bem, vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, esse livro extraordinário da Palavra de Deus. Gálatas, capítulo 1. Eu queria ler os 5 primeiros versículos com você, e então fazer uma introdução, uma pequena introdução do livro, e ver se a gente consegue meditar nesses 5 versículos. Eu acho difícil, mas seria esse o nosso plano de hoje. Sempre quando eu vou começar um livro, eu preciso colocar você dentro do contexto do livro. A carta tem 2000 anos, e é para uma cultura diferente, para um povo diferente, uma situação diferente da nossa demais, em certos aspectos, enfim. Então tudo isso traz uma certa dificuldade para a gente entender completamente o livro. Então eu preciso entrar num contexto com você, botar você no contexto em que esse livro foi escrito, essa carta foi escrita, para que você possa entender melhor o nosso texto. Diz assim, Gálatas capítulo 1, versículo 1 ao 5. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por meio de Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Eu gostaria de iniciar dizendo para você que a carta ou a epístola de Gálatas, ela mudou o mundo que nós temos hoje. Isso, exatamente isso. Esses 6 capítulos, essa carta tão pequena, em meia hora, 20 minutos você vai ler, ela mudou o mundo que nós temos hoje, o mundo ocidental. Essa carta, como poucos livros, teve uma grande influência em praticamente todos os aspectos da sociedade. Se não fosse essa carta, o cristianismo teria se tornado uma forma de paganismo, tanto na época de Paulo, quanto também futuramente o mundo como nós conhecemos, por exemplo, a Europa, a partir do século XVI, com a reforma protestante. Tudo isso teria tido grande dificuldade de acontecer sem a carta aos Gálatas. O pensamento do mundo ocidental teria continuado um pensamento pagão, ok? E essa carta mudou todo esse aspecto. Foi a pedra fundamental da reforma protestante, foi o livro de Gálatas. Gálatas e Romanos são as cartas que mais influenciaram o mundo inteiro, ok? O mundo inteiro. E Gálatas foi uma das cartas mais importantes que moldou a nossa história. Foi um comentário de Martinho Lutero, lá, inclusive antes dele pregar as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Antes disso, ele estudou essa carta, e isso mudou a cabeça daquele monge, que depois se tornou um grande reformador, e moldou toda a Alemanha e também a Europa inteira, influenciou a Europa inteira. Depois a Nova Inglaterra, no caso dos Estados Unidos, né, que naquela época era chamado de a Nova Inglaterra, chega esse pensamento que invade aí todo o nosso mundo ocidental. Foi um estudo dessa carta que ateou fogo sobre toda essa situação de mudança profunda em todo o mundo ocidental. O mundo
pelo papismo, a igreja que influenciava tudo, que dominava tudo, o dinheiro estava na mão da igreja, as terras estavam na mão da igreja, a igreja estava associada aos reis e imperadores, ela influenciava poderosamente os imperadores e os reis, toda a ciência, toda a tecnologia, a música, as artes, tudo estava sob a influência da Igreja Católica, ok? E a Igreja Católica dominava, cerceava todo o pensamento. A Igreja Católica dizia que o mundo era chato, era igual uma panqueca, todo mundo tinha que crer igual, se alguém dissesse algo contrário, morria, assim, só por dizer só por ir contra a igreja. Então ninguém podia desenvolver pensamento, ninguém poderia viver de uma outra forma, ser livre em pensamento, porque a Igreja Católica cerceava tudo, a política, a economia, todas as esferas da sociedade. E essa carta vai romper com todo esse sistema, ok? Gálatas é como um sol que vai brilhar nas mais densas trevas e vai iluminar e trazer luz, clareza em toda a sociedade, principalmente libertando as pessoas para pensar, libertando as pessoas do misticismo que elas criam, ok? Em coisas místicas, por exemplo, na compra de indulgências, que eles tinham que comprar indulgências para ter os seus pecados perdoados, e foi aí que a Igreja Católica levantou bilhões, se nós fôssemos transferir para o dinheiro de hoje, bilhões de dólares, ok? Em torno dessas indulgências, que duraram um período de quase 1000 anos, a cobrança dessas indulgências. Então, tudo isso foi quebrado, destruído, todo esse sistema maligno que prendia a mente das pessoas, tudo isso quebrou, ruiu pela carta aos Gálatas. Então Gálatas é essa carta transformadora. Agora, quando a gente pensa assim, a gente olha para os nossos dias assim, mas que conexão posso fazer dessa carta com a realidade que nós temos hoje? Veja, naquela época de Paulo, quando Paulo escreve essa carta, havia um outro evangelho. Hoje existem outros 50, 100 evangelhos. Hoje as pessoas estão cada vez querendo pensar, serem críticos, analíticos, e essa carta nos chama a pensar, a raciocinar, a não ouvir tudo de forma passiva. Nós estamos vivendo um momento na história da igreja evangélica brasileira onde surgem novidades a cada dia, de cada forma. O misticismo se mistura com o evangelho, e mais do que nunca a carta aos Gálatas, a epístola aos Gálatas, ela é fundamental para termos o evangelho puro dentro de uma igreja evangélica brasileira hoje que vive um analfabetismo bíblico. As pessoas não querem ler a Bíblia. A maioria dos pastores nunca leu a Bíblia. 80% dos crentes, dos evangélicos brasileiros, nem na Bíblia pega, às vezes uma vez por semana. Então todo esse cenário coloca a igreja no perigo. Por quê? Porque qualquer um que chega e fala uma coisa, eu senti, eu vi, eu sonhei, eu tive uma revelação, um anjo me apareceu, as pessoas correm nessa direção, não tem critério, a experiência está acima da Bíblia nos nossos dias. Se alguém teve uma experiência, não, Deus me falou, acabou. Se a pessoa disser isso, e isso que ela está dizendo está acima das Escrituras Sagradas. Então, nós mais do que nunca precisamos da palavra de Deus, nós precisamos do livro, da Epístola aos Gálatas, da Carta aos Gálatas, para que nos norteie, nos dê um evangelho puro, genuíno, verdadeiro, e que possamos de fato seguir a palavra de Deus acima de qualquer coisa. Então a carta aos Gálatas trouxe em primeiro lugar uma coisa muito revolucionária, que foi
foi o princípio da justificação, da salvação. Quando eu uso essa palavra justificar, eu estou falando de salvar. Então a justificação, a salvação pela fé e não pelas obras. Então foi uma coisa assim, houve uma ruptura com todo o sistema de obras. E quando você vê todas as religiões do mundo trabalham com o sistema de obras. Você é salvo porque você fez isso, porque você não fez aquilo, ou porque você fez boas obras. Todas as mais de 11.000 religiões do mundo trabalham assim. O Evangelho não. O Evangelho, e no Evangelho você é salvo porque Deus amou você e entregou a vida do seu filho naquela cruz. Pronto. Você entra com o quê? Com os seus pecados, com as suas culpas, com as suas trevas. É com isso que você colabora, com os seus erros, com a sua obstinação, com a dureza do seu coração, com a sua cegueira espiritual, com a condenação que você está a caminho da condenação eterna. O Evangelho é o único que diz que você é salvo pela graça e não por obras. Em qualquer outro, você é salvo porque você foi para a missa, você é salvo porque guardou um dia de sábado, você é salvo porque fez boas obras, você é salvo porque... Então, a carta aos Gálatas, o Evangelho rompe com tudo isso. Você é salvo pela fé. As mãos vazias, sujas de pecado, que recebem em presente o dom de Deus, a salvação. Você não contribui com nada de bom. Então, esse é o primeiro ponto transformador, revolucionário. Isso quebrou a Igreja Católica. O domínio da Igreja Católica. As pessoas entenderem, então quer dizer que eu não preciso comprar indulgência, quer dizer que eu não sou salvo porque eu faço ou deixo de fazer essas coisas. Eu sou salvo porque Deus me amou. Pronto, isso quebrou todo o sistema da Igreja Católica no século XVI, ok? A segunda questão revolucionária é a liberdade em Cristo versus a escravidão à lei. Isso é a autonomia de pensar, ok? De consciência, perfeito? Então, a liberdade que você tem em Cristo. A carta aos Gálatas vai dizer: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós somos livres em Cristo Jesus. Livre do pecado, livre do misticismo, livre da religiosidade, livre da culpa. Nós somos livres totalmente. Estamos livres para pensar, para escolher. Então foi o Evangelho que trouxe para todo o sistema ocidental a liberdade de expressão. Nasce do livro da Carta aos Gálatas. É da Carta aos Gálatas que a ideia no século XVI, XVII, que se desenvolve e chega até os nossos dias de liberdade de expressão, de imprensa livre que pensa, que investiga, vem da Carta aos Gálatas. Porque no Evangelho nós somos chamados a pensar, a raciocinar e não simplesmente seguir cegamente alguma coisa. Pelo contrário, você pensa, você raciocina. Outra coisa extraordinária, revolucionária que a Carta aos Gálatas fez foi a revolução da igualdade das pessoas. É nessa carta que está escrito: em Cristo não existe judeu ou gentil, homem ou mulher, bárbaro ou grego. Nada disso é significativo. Todos são iguais diante de Deus. Você já ouviu isso? Todos são iguais diante da lei. Daqui nasce, desse texto, nasce esse tipo de conceito extraordinário. Isso é, não importa se a pessoa é pobre ou rico, homem ou mulher, branco, negro, não importa se a pessoa é de qualquer raça, de qualquer cultura, nada disso importa. E outro, todos estão iguais perante Deus. Todos pecaram, vai dizer Paulo em Romanos, e perecem, estão destituídos da glória de Deus, e são salvos por meio da graça de Deus. Então o Evangelho, a carta aos Gálatas, ela vai nivelar todos os homens. Ninguém é melhor do que ninguém está acima de ninguém, nem homem nem mulher. O homem não está acima da mulher. Esse conceito que hoje
Isso a Bíblia já diz há mais de 2000 anos. Então veja como é uma carta que traz uma revolução para a gente, que traz algo tão tremendo. A quarta coisa revolucionária que a carta aos Gálatas traz para a gente é que a lei, como pedagoga, conduz a Cristo e critica esse autoritarismo eclesiástico, ok? Não, você depende de mim para chegar a Deus. Não, nós dependemos de Cristo para chegar a Deus. É a Bíblia que me leva a Cristo, Cristo me leva a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai não ser comigo. Então você não precisa de um intermediário, você não precisa de um intercessor. Maria não intercede por você, quebrou tudo. Os santos não intercedem por você. Às vezes algum parente da gente morre, alguma coisa, uma pessoa muito querida da gente morre, e a gente diz, não, fulano foi lá para o céu interceder por mim, está olhando por mim. Não, isso não existe, isso não é bíblico, isso não existe, isso não está nas Escrituras, isso na realidade é um misticismo. Quem está intercedendo por você é o Pai, quem está intercedendo por você é Jesus, quem está intercedendo por você é o Espírito Santo. Paulo fala isso em Romanos capítulo 8 e ele conclui: se Deus é por nós, quem será por nós? O Pai, o Filho, o Espírito Santo está intercedendo por nós. Então você não precisa de um mediador humano para chegar a Deus. Então não existe o super ungido. Não, eu tenho que ir no profeta fulano de tal, não, eu tenho que ir no pastor fulano de tal, não, eu tenho que ir no apóstolo fulano de tal para chegar a Deus. Não, tudo errado. Isso não é bíblico. Deus nos ouve a todos nós por causa do amor que Ele tem por nós em Cristo Jesus, o nosso Deus. É por isso que Ele nos ouve. E a minha oração chega a Deus pelo sangue de Jesus, assim como a sua e a de qualquer um. Isso quebra todo o sistema de autoritarismo religioso. Existem autoridades, o pastor é uma autoridade espiritual sobre a sua vida, está zelando, intercedendo, ensinando você, cuidando, pastoreando a sua vida, mas ele não pode, eu não posso exercer um autoritarismo sobre você, manipulação, controle. Não, se eu vou comprar alguma coisa, pastor, eu posso comprar tal coisa? Que isso? Pastor, eu passei no concurso, eu posso assumir? Da onde vem essas coisas? Desse autoritarismo. Isso só gera uma coisa: abuso. Uma estrutura dessa só gera uma coisa: abuso. Lembro de um pastor, amigo, que teve uma experiência lá nos Estados Unidos recentemente. Ele falou que a igreja inteira, todo mundo, quando ganha o salário, deposita o salário no pastor, de todos os membros da igreja. Todos os membros, todo mundo almoça junto, todo mundo. Eu falei, gente, isso não existe. Aonde? Isso só dá lugar para abuso sexual, para mentira, para roubo. Não existe isso, gente. Não existe isso. Isso é completamente errado. Isso é completamente errado. Então, esse abuso eclesiástico, esse autoritarismo eclesiástico, religioso que existe, acaba aqui. Porque não tem nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. E a quinta coisa revolucionária foi viver no Espírito versus viver na carne. Isso é, as obras da carne e o fruto do Espírito, que está lá no capítulo 5. Aí eleva-se a ética na sociedade fica lá em cima. Se eleva a ética na sociedade. Então, todos os aspectos éticos, morais da sociedade se elevam aqui. Uma sociedade tão pervertida como na época de Paulo e também na Reforma Protestante, quando teve um grande impacto esse livro, a moral, a ética estava jogada na lama. Na época de Paulo, que Paulo escreveu essa carta aqui, as pessoas com deficiências físicas ou mentais
eram jogadas no lixo. Quando nasciam, jogadas no lixo. Era abandonado na porta da casa ou fora da cidade para os cães comerem. Essa era a ética dessas pessoas, ok? Essa era a ética. A violência contra a mulher extrema, extrema. E não apenas, e de outro, em contrapartida, havia, e o imperador Augusto teve que entrar nisso, depois Cláudio também teve que entrar nisso, porque havia um feminismo em algumas, principalmente nas grandes capitais, um feminismo exacerbado, em que as mulheres eram incentivadas a trair os seus maridos. Isso estava trazendo caos em toda a cidade, em toda a sociedade romana. Em toda a sociedade romana, na época que essa carta foi escrita. Por isso você vê tantos problemas com a carta de Éfeso, aos Efésios, 1 e 2 Timóteo, que Timóteo está em Éfeso, 1 Coríntios, as mulheres não querem os maridos, estão abandonando os maridos. Não, elas entraram na cultura, e a cultura entrou na igreja e estava detonando tudo dentro da igreja. E as mulheres e os homens estavam sendo incentivados a aceitar que as suas esposas tivessem ou casos extraconjugais. Estava acabando com a sociedade. Então veja como essa carta chega e diz: não, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, enfim, tudo isso vai revolucionar toda essa carta, ok? Vai revolucionar toda essa sociedade. Então, há uma ruptura com o aspecto religioso, a questão política também é afetada, porque as pessoas passam a pensar, a questão social de igualdade, por exemplo, a escravidão começou a ser abalada na época da escrita dessa carta. Você imagina essa carta dizer lá em capítulo 3, versículo 28, que não existe escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, todos são iguais diante de Deus. Uma carta que 2000 anos atrás já estava falando da escravidão, que isso não existe para Deus, que isso é totalmente abominável para Deus, e que não existe essa questão racial, se uma raça, um grupo étnico é melhor do que o outro. Isso não existe. A Segunda Guerra Mundial se baseou nesse fundamento ideológico, de que os arianos eram superiores aos judeus, escravizaram os judeus, mataram os judeus, 8 milhões de judeus mortos. Então veja um pensamento tão elevado há tanto tempo atrás. Então todos esses aspectos mudam. Por exemplo, a questão do trabalho. A questão do trabalho, trabalhar bem, trabalhar de forma honesta, a ética no trabalho, a ética na vocação, que a vocação é de Deus. Enfim, todos esses elementos estão aqui, irmão. E também a expansão da pregação do Evangelho. Porque se a salvação não vem pelas boas obras, não vem porque você é religioso, porque você ora, ou assiste algum tipo de culto, seja lá qual for, ou porque você é um bom cidadão, você não é salvo por nada disso, você só é salvo pela fé em Cristo Jesus, pela graça sois salvos mediante a fé. Se você só é salvo assim, temos que pregar o Evangelho, porque as pessoas estão perdidas, elas estão caminhando em seus pecados para a destruição eterna. Precisamos pregar o Evangelho. Então, essa carta, ela mexeu com tudo, ela mexeu com tantos aspectos e revolucionou de tantas formas a vida, tanto dessa igreja que recebeu a carta, das igrejas que iam ler a mesma carta, quanto depois. E quando você olha a história, quando essa carta parou de ser lida, ali pelo 3º século, início já do 4º século, quando essa carta parou de ser lida, assim como toda a escritura sagrada parou de ser lida, mas falando da carta aos Gálatas, a igreja afundou nas trevas, ok? E ela só voltou a reviver pelo estudo dessa carta, que foi 1100 anos depois, lá na Reforma Protestante do século XVI, onde Martinho Lutero vai dizer: eu casei com Gálatas, eu sou casado com essa carta. Martinho Lutero dizia, ele chamava essa carta do nome da esposa dele, ok? Ele chamava essa carta de Gálatas pelo nome da própria esposa dele. Eu sou casado com Gálatas. E
Então teve uma grande influência sobre ele e sobre todos os outros que vieram depois, e essa carta esteve em alta consideração. Depois ela teve um declínio de novo e está em declínio até hoje. Está em declínio até hoje. As pessoas mal leem essa carta, mal leem esse livro da Bíblia. Um livro tão pequeno, tão maravilhoso, tão extraordinário, ok? Então, o Roland T. Brenton disse uma coisa muito interessante: se a Epístola aos Romanos foi o martelo da Reforma Protestante, Gálatas foi a bigorna sobre a qual ele foi forjado. A mensagem de liberdade em Cristo, igualdade espiritual e vida do Espírito redesenhou o mapa religioso, político, cultural da Europa moderna, ok? Então tem muita coisa que, por exemplo, mudou a questão da música. Johann Sebastian Bach, o maior músico de todos os tempos, aquele alemão que fazia até hoje as músicas belíssimas, as sinfonias que ele fazia. Ele se baseou muito na Carta aos Gálatas, dessa liberdade de pensamento, né? Outros também foram muito influenciados por ele, artistas que foram influenciados também, a própria abolição que se dá na Europa a partir do século XVIII, né? No século XVII já começa a fervilhar de forma mais intensa e desabrocha assim no século XVIII. Veio William Wilberforce, todos eles foram, John Newton, todos eles foram extremamente influenciados pela carta aos Gálatas, ok? Todos eles tiveram assim uma influência muito poderosa sobre a vida deles, ok? Então, deixa eu ver se eu consigo meditar com você agora, depois dessa breve introdução, no texto sagrado, ok? Agora você entende um pouquinho mais. O que está acontecendo? O ano que Paulo está vivendo é o ano 49, ok? Ele está no final da primeira viagem missionária. Ele está na cidade de Antioquia, ok? Ao norte de Jerusalém, bem ao norte já. E ele está ali no final da sua primeira viagem missionária. Então ele recebe informações que a igreja na Galácia, que ele tinha recém-fundado, tinha meses essa igreja, tinha poucos meses, essa igreja está sendo invadida pelos judaizantes, por pessoas, judeus, que estavam dizendo que a salvação não era só por Jesus, ok? Jesus, mas tem que se circuncidar, tem que guardar a lei de Moisés, tem que guardar o sábado e os costumes e festas judaicos, guardar o sábado e todas essas coisas. Então, esse mais ou menos é o cenário. Fazia aí uns 7 anos mais ou menos que Paulo tinha ido ao terceiro céu, quando essa carta foi escrita, e uns 13 anos da conversão de Paulo, quando Jesus o encontra na estrada de Damasco, ok? E Paulo estava planejando lá, descansando na cidade de Antioquia, terminando essa sua primeira viagem, planejando a segunda viagem, descansando, quando ele ouve todas essas situações, escreve essa carta, ok? Escreve essa carta tão poderosa para esses irmãos novos convertidos. Eles são recém na fé, têm poucos meses de fé, não têm a Bíblia escrita, ok? Eles não têm as escrituras na mão. O máximo que eles teriam seriam alguns livros do Antigo Testamento, aqueles que fossem judeus, que tivessem se convertido, mas era tudo que eles tinham. Então, assim, era muito fácil eles serem enganados. E aqui está uma aplicação para a gente. Quando os cristãos não leem a Bíblia, temos a Bíblia como nunca na história da humanidade tivemos. Temos a Bíblia no celular, temos tantas traduções, temos tanto acesso à Bíblia como nenhuma geração jamais teve. Nenhuma geração. Em toda a história do cristianismo, em toda a história da humanidade, nenhuma geração teve acesso à Bíblia como nós temos. E as pessoas, os cristãos, não estão lendo a Bíblia. Quem não lê a Bíblia é presa fácil do diabo e dos seus falsos mestres. Quem não lê a Bíblia, quem não está em contato com as Escrituras Sagradas, é presa fácil. É presa fácil. E a maior arma que Satanás
contra a igreja falsos ensinamentos. Sempre foi assim. Sempre foi assim. No Antigo Testamento foi assim. No Antigo Testamento, os falsos mestres, os falsos ensinamentos vieram para destruir o povo de Israel. Assim, quando a igreja nasce no Novo Testamento, a mesma coisa. Os falsos mestres, os falsos ensinamentos são o grande instrumento do diabo contra a igreja. Então, se nós podemos tirar uma lição até aqui esse momento, é que uma carta tão poderosa, um texto tão maravilhoso como você tem na mão, não apenas esse livro, mas toda a Escritura Sagrada, você deve estar comprometido, meu amado irmão, em ler, em meditar, em viver e em pregar esse livro. Você precisa estar comprometido com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Essa palavra é eterna. Os céus, Jesus disse, os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não vão passar. A palavra de Deus é eterna. Esse livro é eterno. Então, nós vamos estar comprometidos com essa palavra, com esse livro, com a Epístola aos Gálatas, mas com toda a palavra, com toda a Bíblia, com toda a palavra de Deus. Se temos uma lição para hoje é essa. Comprometa-se em ler, meditar, estudar, obedecer e anunciar a palavra de Deus. Porque quem não faz isso, a igreja que não faz isso, o cristão que não faz isso, será presa fácil. E hoje você tem muita bobagem sendo dita na internet, em livros, em filmes, em músicas. A coisa está se alastrando para todo lado. Todo lado você está ouvindo um monte de mensagem que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho. Nada a ver com o Evangelho. E só tem um meio de você se defender: conhecendo a palavra de Deus, lendo, meditando, participando dos cultos, comprometido com a palavra de Deus. A igreja da Galácia venceu esses falsos mestres. Isso é maravilhoso. Às vezes a gente lê um texto bíblico, uma carta, e às vezes pensa, mas como será que essa igreja respondeu? O que será que aconteceu depois dessa carta? Será que essa igreja venceu esses falsos mestres, esse falso evangelho? Ou será que ela sucumbiu a tudo isso e se perdeu? Ok? Quando nós lemos lá em Atos capítulo 18, quando Paulo está passando pela Galácia, ali a Galácia, ela faz parte, ela também está de pé, essa igreja, porque Paulo vai passando por aquela região e fortalecendo, diz o texto, os discípulos que lá haviam, havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Então veja, anos depois essa igreja está de pé, anos depois os discípulos estão lá na Galácia. Isso alegra o nosso coração, quando os cristãos tomam a palavra de Deus como ela é de fato palavra de Deus e vive essa palavra, a fé permanece, a igreja fica sólida e vence o falso evangelho. As igrejas da Galácia também participaram da oferta aos pobres em Jerusalém, em 1 Coríntios 16, tempo mais adiante ainda, quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei as igrejas da Galácia. Então veja, as igrejas da Galácia estão vivendo, existindo e estão contribuindo financeiramente para os irmãos pobres e necessitados de Jerusalém. O próprio apóstolo Pedro, já mais na frente, ele escreveu para essa igreja, para essa região, para as igrejas dessa região, diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia e Bitínia. Veja, Galácia, existem cristãos ali que vão receber a carta também do apóstolo Pedro e que estão com uma igreja viva, uma igreja sólida. Agora, quem são essas pessoas que estão perturbando a igreja?
são os judaizantes. Quem eles eram? Eles vinham de Jerusalém, porque os judeus que estavam espalhados por outros países, por outras regiões, assim como acontece nos nossos dias, eles não estão tão ligados e agarrados às tradições, às festas, observando todos os elementos que a cultura judaica traz. Então, eles acabam abandonando esse tipo de coisa. Isso aconteceu com a gente. Por exemplo, a gente passou aqui no Brasil, antes de irmos para o Chile, 22 anos. Quando fomos para o Chile, tínhamos essa cidade, 22 anos. E lá no Chile, aqui no Brasil, arroz e feijão todo dia. Ok? No Chile, come feijão uma vez por semana ou uma vez por mês. Hoje, até hoje, a gente não come arroz com feijão todo dia. Olha que engraçado. Perdemos o costume de comer arroz e feijão todo dia. Então, quando você vai para um outro país, para uma outra cultura, a tendência é que alguns elementos da cultura que você tem, eles acabam se desfazendo. Então, aqui, esses judaizantes, eles iam de Jerusalém. Então, eles iam com a roupagem, com os costumes, eles iam com a indumentária, eles iam completos, né? E eles, então, traziam para a igreja. Paulo abria a igreja e saía da igreja, deixava a igreja como uma liderança. Eles vinham por trás, iam depois e diziam: opa, aqui é uma igreja, vocês são cristãos? Somos cristãos. O apóstolo Paulo acabou de passar aqui, nós estamos muito felizes em Deus, em Cristo Jesus. E tudo, poxa, Paulo passou aqui e foi, e ele falou para vocês que Jesus é judeu? Sim, Jesus é judeu, a gente sabe disso. Mas ele falou que Jesus cumpria todos os rituais, guardava o sábado, não comia essas carnes, praticava as festas. Não, ele não falou nada disso não. Que ele obedecia à lei de Moisés, que Jesus era circuncidado. Não, Paulo não precisa falar nada disso para a gente. Pois é, Paulo não prega o evangelho completo. E de fato, Paulo, ele é um impostor. Ele não é um apóstolo de verdade, dizem os judaizantes. Destruíam a fé dos irmãos. Não, se vocês querem seguir a Cristo de verdade, vocês têm que crer em Cristo, mas vocês têm que guardar o sábado. Vocês não podem comer essas comidas que os gentios comem. Vocês têm que se circuncidar, todos os homens aí têm que ser circuncidados, ok? Vocês têm que guardar o sábado, vocês precisam seguir todas essas coisas, porque se vocês não seguirem isso, vocês não podem ser salvos. Vocês não podem ser salvos. Aí você olha os nossos dias e vê: você é salvo se você der seu dízimo. Você é salvo se você fizer tal e tal coisa. Você é salvo se você... Então há uma condição para a salvação: Cristo mais alguma coisa, Cristo mais Maria, Cristo mais boas obras, Cristo mais... Quando você ouvir isso, você pode saber que está tudo errado. E exatamente isso que os judaizantes faziam. Eles acrescentavam, eles misturavam ao evangelho o judaísmo. E aí, então, a salvação não é por obras. Aí vira, como eu disse, qualquer uma das 11.000 religiões do mundo. Porque todas as religiões do mundo dizem o quê? Você é salvo por Cristo? Pelas boas obras? Sim, pelas boas obras, por Cristo não. Pela fé, no amor, na graça de Deus? Não. Você é salvo pelo que você faz. Então o evangelho se torna como qualquer outra coisa que existe por aí. É como o espiritismo, como a reencarnação, como qualquer coisa que tem por aí. Onde a salvação não é pela graça, é pelas obras. Você se salva, não é Deus que te salva. Você sofre, você paga os seus pecados. Já ouviu? Você já disse isso? Estou pagando meus pecados. Você é pagão mesmo. Você está pagando os seus pecados. Nada mais pagão do que isso. Então por isso eu preciso reencarnar, eu preciso sofrer. Então eu estou sofrendo para pagar os meus pecados. Tudo errado. Não. Quem sofreu foi Cristo naquela cruz no seu lugar. Isso é o evangelho. E você precisa sofrer para pagar os seus pecados? Não. Ele sofreu no seu lugar. Isso é o evangelho. Então, toda essa ideia é pagã. Coloca o evangelho em todo aspecto
de todas as outras religiões no mundo. Então, os judaizantes, quando eles viam, eles viam tudo isso, e eles se infiltravam e desqualificavam a autoridade do apóstolo Paulo. Por isso que quando você lê lá, olha o versículo 1 do que nós lemos: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Está vendo que a salvação é porque Jesus morreu e ressuscitou? Está vendo que Paulo é apóstolo porque Cristo morreu e ressuscitou? Não é por homens, nem por intermédio de homem algum. Não é porque é Jerusalém, ou porque tem um lugar sagrado, ou pessoas especiais. E quanta gente ganha dinheiro com isso? Ó, tem um óleo especial. Não, vamos para Jerusalém. Olha, gente, essa água aqui que eu trouxe é lá de Israel. O óleo que eu trouxe é lá de Israel. Tem gente engarrafando o ar de Israel. O ar de Israel. Você imagina isso? E as pessoas compram. Essa pedrinha aqui é lá do Rio Jordão. Então as pessoas são místicas. Isso é feitiçaria. E Paulo está dizendo que não tem nada disso. Nada disso. Para Paulo, Jerusalém não é um lugar sagrado. Se fosse um lugar sagrado, você vai ver na carta, no primeiro capítulo, ele diz: eu só fui lá em Jerusalém. Ele foi criado em Jerusalém. Paulo foi criado em Jerusalém. Mas ele, depois da conversão, ele só foi em Jerusalém 3 anos depois. 3 anos depois. E ficou só 15 dias para conhecer pessoalmente o apóstolo. Os apóstolos que estavam só conhecer 2: Tiago, irmão do Senhor, e Pedro. Então, quebra toda essa ideia de um lugar sagrado, de objetos sagrados. Tudo isso é misticismo, tudo isso é paganismo. Os pagãos, os místicos é que tem essas coisas. Objetos sagrados, lugares sagrados, pessoas sagradas, palavras sagradas. Isso é coisa do misticismo. Nós não temos isso. Então, a carta aos Gálatas, ela vem para meter o pé na porta, assim de fácil. Ela vem para quebrar todo esse sistema que, quando a gente olha para o tempo de Paulo, a gente diz: puxa, era tão difícil lá, mas hoje, em certo aspecto, está bem pior. Em alguns aspectos, está pior. Porque lá, como eu disse, eles tinham um outro evangelho. Hoje nós temos muitos outros. E que Deus tenha misericórdia de nós, que você possa, diante do que você ouviu hoje, comprometer-se com as Escrituras Sagradas e dizer: Deus, eu quero viver um evangelho puro. Você pode olhar para dentro da sua fé, do seu pensamento cristão, e às vezes identificar elementos místicos, identificar elementos religiosos, pagãos, achando que você é salvo porque você ora, você é perdoado por causa das suas lágrimas, você é salvo pelos seus sentimentos. Você não é salvo por nada disso. E Deus também não te ouve por nada disso. Deus te ouve porque Ele te ama, e Cristo por nada disso. Você é salvo não porque você sentiu, porque você chorou, ou porque você fez ou deixou de fazer. Você foi salvo pela graça em Cristo Jesus. Tem muita coisa para descontaminar a nossa alma, a nossa fé, quando nós lemos aí Cristo aos Gálatas. Que Deus nos dê uma fé pura, e ela vem quando você de fato lê, estuda, vive a palavra de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor.